A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Leandro Ramos. Estamos aqui nesse humilde canal para compartilhar uma palavra com você à luz da Bíblia, falar sobre a doutrina de Deus, sobre os atributos de Deus. E dentre esses atributos, falaremos hoje sobre soberania, sobre a soberania de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 21. Antes, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nós entramos na Tua poderosa e majestosa presença, te pedindo, Senhor, um abraço de perdão por aquilo que falamos ou pensamos que desagrada o Teu reino. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, fala através das Tuas sagradas Escrituras e nos usa como instrumento para a proclamação do Teu Evangelho. Amém. Que Deus abençoe a todos. Está escrito, carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 21, está escrito: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, aleluia, e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Forte essa palavra. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, também está escrito: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tudo o que acontece no mundo está no controle de Deus. O planeta Terra está no controle de Deus. A tua vida, a tua casa, o teu ministério, os teus projetos, os teus planos, tudo está no controle de Deus. E na criação, no Gênesis, Deus planejou tudo e nada fugiu do controle dele. Assistindo um vídeo do pastor John Piper, ele fala que o maior pecado do mundo, de toda a eternidade, de toda a humanidade, todos os tempos, todos os séculos, foi ter levado Jesus à cruz do Calvário, sem pecado, sem mácula. Porém, todavia, entretanto, isso não fugiu do controle de Deus. E criou-se ali, no derramado sangue carmesim de Jesus na cruz do Calvário, o antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a humanidade estava decaída devido ao pecado do primeiro Adão, devido a todas as torpezas, todos os pecados, transgressões, iniquidades, tudo que a humanidade se afundou nesse abismo e lamaçal do pecado. Um abismo chama outro abismo. E a humanidade, assim como Sodoma e Gomorra, como no dilúvio, e com todos os acontecimentos que está escrito nas Sagradas Escrituras, ela alcançou a adoção, aleluia, a redenção, glória a Deus, a justificação, louvado seja o nome do Senhor, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E quem deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna, foi o nosso Deus soberano. E a Bíblia toda, cristocêntrica que é, fala sobre essa soberania de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E fala o propósito da criação e da redenção através da morte de Jesus, como eu falei agora há pouco.
No livro do profeta menor, Oséias, capítulo 6, aleluia, versículo 13, está escrito: Deus se dá a conhecer àqueles, acraseado, que o buscam. Se não buscar, não conhecerão a Deus e ficarão variando nas suas próprias presunções, nos seus próprios pensamentos humanos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20 está escrito: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos imprimiu a palavra da reconciliação. Então, vós que está escutando este vídeo agora, compartilhe com aquelas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. Compartilhe com aqueles que ainda não têm noção, do que é Deus, do que é a palavra de Deus, do plano de salvação e redenção para a humanidade, dos atributos de Deus, da soberania de Deus. A soberania de Deus é a declaração de fé entre os presbíteros. É isso que nós estamos fazendo agora, declarando essa fé na doutrina de Deus, na palavra de Deus, na salvação, na redenção, na justificação. Ah, mas o vídeo é sobre soberania, e a soberania de Deus está até no nome dele. Os estudiosos chegaram à conclusão que existia um tetragrama do hebraico: Yud, Rei, Val, Rei, Y no português, H, W, H. E esse tetragrama junta a palavra, constrói a palavra Yahvé, traduzida Jeová. E muitos não sabem quem é Deus, não sabem sobre a doutrina de Deus, não conhecem os atributos de Deus. Até a igreja só conhece como um atributo de Deus o mais básico, os mais básicos dos atributos: onisciência, sabe todas as coisas; onipresença, está em todo lugar; e onipotência, tem todo o poder. Mas existem muitos outros atributos, e essas séries a gente vai compartilhando um pouquinho do que são esses atributos de Deus. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, baseado nesse tetragrama, o El Eloá, o Deus poderoso. Esse tetragrama vai originar várias construções de vários nomes que o próprio Deus se apresenta para nós, isso mesmo, na Bíblia Sagrada. O cartão de visita de Deus para nós: olha, quer me conhecer? Então saiba que eu sou o Todo-Poderoso, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus forte, o Deus proeminente. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 1, abre sua Bíblia. Em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, aparece o El, parece significar esse El poder. Tenho poder para justificá-los, tenho o poder para prejudicá-los. Gênesis capítulo 31, versículo 29, isso mesmo. Deus pode nos prejudicar, nos cobrar, nos taxar, nos diminuir ou nos exaltar. Depende da vontade dele, porque ele é soberano. Esse El é associado com outras qualidades, tais como a integridade. Vai lá em Números capítulo 23, versículo 19. Aqui é estudo bíblico nesse canal, é palavra de Deus. O zelo de Deus. Onde está o zelo de Deus, profeta? Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. E a compaixão de Deus, aonde está? Vá lá em Neemias capítulo 9, versículo 31. Mas a raiz original de poder continua, porque ele é o Elohim, o Deus Criador, outro nome de Deus, outra identidade de Deus, poderoso e forte também, mas é o Deus Criador. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Jeremias capítulo 31, versículo 33. A forma plural, de Eloá, a qual acomoda a doutrina da Trindade ou da divindade, Espírito Santo, Deus e Jesus. Da primeira frase da Bíblia, a natureza superlativa do poder de Deus é evidente quando Deus é Elohim, fala para que o mundo exista. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
Estamos gravando textos pequenos, programas pequenos.